Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Hoje é dia da nossa aula de ciência e nós vamos falar sobre o átomo. Essa aula é direcionada aos alunos do 9º ano. A unidade temática a ser trabalhada é matéria e energia. E, como habilidade, nós vamos trabalhar com a 03, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Vamos aprender nessa aula a identificar as características das partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons, ter noções de escala de tamanhos do mundo macroscópico ou submicroscópico. Bem, vamos começar aqui. Vamos falar da estrutura do átomo. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco aí dos modelos atômicos, como eles foram concebidos aí no decorrer da história, né? Foi lá o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, Bohr, tá? Todas as contribuições desses cientistas para que a gente tenha a compreensão de como a matéria ela é constituída. Hoje nós vamos focar necessariamente no átomo, tá? Essa menor, vamos dizer assim, vamos colocar desse modo como a menor porção de matéria. Vamos admitir esse conceito, não é muito correto, só para que a gente possa compreender o que a gente vai estudar hoje, tá? Vamos lá. Então acompanha comigo na tela aqui, para que a gente possa depois dar uma olhadinha na imagem. De maneira simplificada, as principais partículas do átomo estão distribuídas em duas regiões. O núcleo, formado por nêutrons e prótons, e a eletrosfera, onde os elétrons se movem continuamente em torno do núcleo. Então, perceba, aqui no meio fica o núcleo. O núcleo, ele é responsável pela maior parte da massa do átomo, tá? O núcleo é formado basicamente por partículas positivas, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. E ao redor do núcleo, girando ao redor aqui, estão os elétrons, nessa região denominada eletrosfera. Tá? O espaço entre o núcleo e a eletrosfera é um espaço imenso, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E isso aí foi lá, foi descoberto por Rutherford lá, e com isso ele propôs o seu modelo atômico que hoje que ficou conhecido no decorrer do tempo aí como modelo planetário. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, acompanha aqui comigo na tela essa parte que é bem interessante. A quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo é denominado número atômico, que é representado pela letra Z. Átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Então, o núcleo, como falamos anteriormente, ele é composto por partículas positivas, denominadas prótons. E são essas partículas que determinam o número atômico do átomo, certo? Consequentemente, os átomos de um mesmo número atômico vão determinar um determinado elemento, certo? Um certo elemento. Então eu tenho aqui, ó, como na imagem, o núcleo positivo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera aqui composta pelos elétrons. Dando continuidade aqui, ó, a soma do número de prótons e de nêutrons de um átomo determina seu número de massa, que é representado pela letra A. Tá? Acompanhe, ó. Eu tenho aqui A igual a P mais N. A é o que? A é número de massa, tá? Que a gente admite como número de massa. P, quantidade de prótons, e N, quantidade de nêutrons. Então, se somarmos a quantidade de prótons com a de nêutrons, eu tenho um número de massa desse átomo. Para a gente falar um pouco, para a gente ter uma ideia do espaço que existe entre o núcleo e os elétrons que ficam girando ao redor desse núcleo em um átomo, vamos fazer a seguinte comparação. Admita que eu tenho uma bola de futebol no meio do Maracanã. Essa bola a gente vai colocar aqui como sendo o nosso núcleo, formado aí por prótons e nêutrons. Os elétrons, eles são a arquibancada, essa parte externa aqui, ó. Essa parte mais afastada aqui da arquibancada. Perceba que essa é uma escala que te dá mais ou menos a dimensão da distância entre o núcleo e os elétrons que estão girando ao redor desse núcleo em um átomo. Tá? Agora você coloca um átomo nas dimensões tão pequenas que é impossível de se ver a olho nu. Tá? Aí você imagina um grãozinho de areia dividido por 1 bilhão de partes, tá?
Isso é mais ou menos o que é um átomo, tá? E dentro desse átomo existe o espaço vazio proporcional a esse aqui que nós estamos vendo aqui do estádio, da bolinha, a bola lá no meio do estádio e os elétrons girando na arquibancada. Vamos imaginar dessa forma aqui. Aí vamos lá, acompanha comigo aqui na tela. Os prótons e os elétrons têm carga elétrica de mesmo valor, mas contrária, sendo a carga dos prótons positiva dos elétrons negativos. Os nêutrons são partículas sem carga elétrica, certo? E como falamos anteriormente, né? Os prótons ficam no núcleo, eles possuem carga positiva, tá? O valor dessa carga, que é a carga elétrica elementar, ela é a mesma carga dos elétrons. No entanto, o sinal é oposto, são cargas de sinais opostos. Já os nêutrons, eles ficam no núcleo e não possuem carga, tá? Eles estão ali no núcleo, mas sem carga. Eles são são componentes do núcleo que vão determinar aí a maior parte da massa do átomo. Nos átomos, o número de prótons e de elétrons é igual. Nesse caso, as cargas elétricas de mesma intensidade de sinais contrários são neutralizadas e tornam os átomos eletricamente neutros. O que quer dizer isso aí? Se a quantidade de cargas positivas for igual à quantidade de cargas negativas, esse átomo está eletricamente neutro, tá? Ele está eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Então, aí do contrário, se a quantidade de cargas positivas for diferente da quantidade de cargas negativas, aí esse átomo passa a se chamar íon. Aí ele já vai possuir uma carga, dependendo de como for essa diferença. Se a quantidade de elétrons for maior do que a de prótons, então esse íon é denominado ânion. Se a quantidade de prótons for maior do que a de elétrons, aí esse íon é denominado cátion. Mais um detalhe aqui agora da eletrosfera. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Para os elementos químicos conhecidos nas condições ambientes, os elétrons se distribuem em 7 camadas, cada uma delas representada por uma letra maiúscula que em ordem alfabética vão de K a Q. Então, o que quer dizer necessariamente isso aí? Nós vimos lá no modelo de Bohr, né, que a contribuição que ele deu para Rutherford foi dividir, né, distribuir esses elétrons em camada, né? Então o que acontece? Cada camada eletrônica ao redor do núcleo, ela possui um número máximo de elétrons, tá? Que nós vamos ver mais na frente. E cada camada possui um nível de energia, sendo que as camadas mais afastadas do núcleo, elas possuem mais energia do que as mais próximas do núcleo. Certo? Nós vimos também isso nas aulas anteriores, o que acontece necessariamente. Quando o elétron ele é energizado, né, em uma dessas camadas, ele salta para uma camada mais externa. Então, para ele retornar à camada anterior, o que ocorria? Ocorria a liberação de energia, né, na forma de luz, né, e ele volta para o estado original, né, para a camada original. Então, vamos ver aqui a respeito das camadas eletrônicas. Acompanha comigo. A camada K corresponde ao nível eletrônico mais próximo do núcleo, e a camada Q, por sua vez, é o mais afastado. Cada uma dessas camadas comporta o número máximo de elétrons da seguinte maneira. Veja, a camada K possui 2 elétrons, Al 8 elétrons, Am 18 elétrons, An 32 elétrons, AO 32 elétrons, AP 18 elétrons e aqui 8 elétrons. A última camada ocupada por elétrons em um determinado átomo é chamada de camada de valência. Então, essa distribuição eletrônica, essa distribuição por camadas, é interessante principalmente que ela seja feita nos elementos ditos representativos, porque a partir dessa distribuição é possível que a gente consiga determinar as fórmulas químicas de alguns tipos de substâncias, depois de certos tipos de reações químicas, certo? Bem, estamos chegando ao final de mais uma aula, espero realmente que vocês tenham compreendido aí como se dá a estrutura de um átomo, as partículas que compõem o átomo,
Essa aula vai ser bastante importante, na outra vamos tentar aí dar alguns exemplos, de modo que a gente consiga assimilar melhor isso aí, porque entender a distribuição eletrônica vai ser importante para as aulas, para as próximas aulas, certo? Então aguardo vocês, valeu galera, tchau!